Eu só preciso que você me dê 10 minutos para te mostrar como montar uma landing page de alta conversão, seja para vender ou capturar leads. Então, sem enrolação, vamos direto para o vídeo. O primeiro princípio que eu queria falar com você é sobre a conexão do anúncio com sua landing page. E quando eu falo anúncio, não necessariamente anúncio só. A gente pode pensar num conteúdo orgânico que você postou no Instagram que está apontando para essa landing page. A gente pode pensar em um artigo do blog que está apontando para essa landing page. Enfim, vamos pensar nesse conteúdo de origem. Aí a gente tem que fazer com que esse conteúdo, que geralmente no caso vai ser um anúncio, ele tenha conexão com a landing page. Como assim, Arthur? Que conexão é essa? Se você está fazendo um anúncio que você está ofertando um bolo de cenoura, quando a pessoa entrar na página, ela tem que ver um bolo de cenoura. A lógica é mais ou menos essa. É um exemplo que o Pedro Sobral usa muito, mas é que demonstra muito essa conexão da landing page com o anúncio. Quando a gente faz essa conexão bem feita, o que a gente está fazendo é trabalhar a jornada do usuário. Ou seja, a expectativa dele é atendida. É mais ou menos o que acontece aqui no YouTube. Quando você vê um vídeo, o que te chama a atenção é a thumb e o título. Quando você clica nesse vídeo, você espera assistir o conteúdo que remeta a essa thumb e o título. A lógica é a mesma. Esse princípio é um princípio que muita gente esquece e é um dos principais que destrói a conversão da landing page. O segundo princípio é algo que poucas pessoas falam quando estão conversando sobre landing page. Vai um pouco além de design. A gente está falando de uma copy clara e direta. Eu não vou nem entrar em méritos de gatilho mental, estratégia de copy. Eu queria focar um pouco mais na parte simples. O básico resolve. Quando eu falo uma copy clara, simples, direta, o que eu quero dizer é o seguinte: a pessoa precisa entender exatamente o que você está oferecendo na sua landing page. É muito comum que a gente queira florear muito a nossa solução, o nosso produto, o nosso serviço. E quando a gente está floreando e querendo usar palavras bonitas, usar uma imagem muito elegante, às vezes a gente perde um pouco a mão no que a gente está oferecendo. Eu vou contar um exemplo do que aconteceu comigo e com o Fernando, que está aqui do meu lado agora, quando a gente estava pesquisando sobre uma plataforma para hospedar o nosso curso. A gente estava olhando, claro, opções como Hotmart, Squify, só que teve uma plataforma que a gente estava querendo levar em consideração por uma recomendação que fizeram para a gente, que quando a gente entrou na página de venda dela, a gente não conseguiu entender o que a plataforma fazia, por mais que a gente já soubesse que o objetivo dela era uma plataforma de hospedagem de curso. Mas uma pessoa que não tinha essa noção não ia entender absolutamente nada. Era uma plataforma que fazia tudo ao mesmo tempo, não tinha uma comunicação clara, não tinha uma comunicação direta. E principalmente quando a gente está pensando em landing page, a gente tem que ter esse tato. Você tem que ser direto ao ponto. O terceiro ponto, muito importante também, é ter apenas uma conversão na landing page. Quando eu digo uma conversão, é somente um botão, somente um objetivo. Eu costumo dizer que a gente tem que dar duas opções no máximo para o usuário. Ou ele faz o que a gente está pedindo, ou ele vai embora da nossa página. Só isso. Quando o usuário entrar na sua landing page, ele não pode ver o menu de navegação, ele não pode explorar por dentro do seu site, ele tem que ter somente a chamada para ação. Nem link para rede social é bacana colocar. É muito melhor você dar apenas uma opção porque você evita que o usuário se disperse ao longo da sua landing page. Então, se você quer que o usuário te chame no WhatsApp, coloca o link para te chamar no WhatsApp. Se você quer que ele compre o seu produto, o seu serviço, coloca o link no checkout. Tenta focar em somente uma conversão. Eu tenho certeza que se a sua landing page distrai muito o usuário, tem várias opções, tem um menu de navegação, só de você fazer esse pequeno ajuste vai melhorar a tua taxa de conversão. Quarto ponto é sobre o conceito que a gente trabalha na Hero Section. A Hero Section é um termo bonitinho para a primeira sessão. A primeira sessão, ela tem que explicar tudo. Imagina que a pessoa se interessou no teu anúncio, se interessou no conteúdo que você divulgou, que está levando a pessoa para a sua landing page, e ela já está realmente curiosa sobre o que você vai falar. Nessa landing page, a primeira sessão, que é a sessão que a pessoa vai ter o primeiro contato, ela tem que entender exatamente o que você faz. Se você oferece uma solução, uma consultoria financeira, por exemplo, na primeira sessão tem que deixar isso muito claro. Se você oferece, não sei, um serviço de web design, a pessoa tem que entrar na sua landing page e logo de cara entender que você presta um serviço de web design. O que eu quero dizer é que na primeira sessão, a pessoa teoricamente não precisa nem rolar a página para baixo para entender o que você faz. A lógica é essa. A primeira sessão, eu gosto de pensar muito no conceito de um evento. Imagina que você tem um evento, seja o tema que for, né?
na primeira sessão da tua landing page, a pessoa tem que conseguir todas as informações principais para entender sobre o que é o seu evento, quando é, onde é, entendeu? É claro que a gente precisa fazer isso de maneira harmônica, não é socar informação. Mas, de forma resumida, a primeira sessão tem que explicar o básico, o principal sobre a tua solução. O quinto princípio que eu vou falar agora, ele complementa esse último princípio que eu acabei de falar. No caso, as outras sessões, elas são secundárias, são importantes, mas são secundárias. Porque se a gente parte do princípio que a primeira sessão tem que explicar tudo, tem que ser a sessão que realmente vai gerar mais impacto, a parte complementar da landing page vai ser o corpo dela. Vai ser ao longo da sessão, né? Ao longo das sessões, no caso, que a gente vai fazer uma prova social, colocando depoimento, colocando um pouco sobre como é a solução, como funciona. É onde a gente vai falar sobre algumas características técnicas do nosso produto, do nosso serviço. Então, o corpo da sua landing page tem que ser formada por sessões complementares que vão realmente reforçar a ideia da primeira sessão. Entendeu? Então, se na primeira sessão eu falo que eu vendo um serviço de web design, ao longo das sessões eu tenho que falar como é que é o meu processo, por que que o meu processo é eficiente, quem já me contratou e gostou do meu serviço, resultados que eu já entreguei para os meus clientes. Você percebe que essas sessões vão sendo complementares à sessão principal, que é o objetivo, eu explicar qual é a minha solução. A lógica é essa. Você não precisa ser um copywriter profissional para montar uma landing page de alta conversão. É claro que ressalva, a gente não está falando para um lançamento de milhões de reais, um lançamento de um produto muito grande de especialista no mercado. Eu estou me comunicando geralmente com um empresário ou com a pessoa que está começando agora no digital. Sexto pilar, provavelmente você já sabe, isso é algo muito batido quando a gente pensa em site, landing page, que é justamente o pilar de velocidade. Isso mesmo, é velocidade. A página tem que carregar rápido. A pessoa clicou no anúncio, clicou no seu conteúdo, enfim, ela demonstrou interesse, clicou no teu link para entrar na landing page. Aí tem aquela regra básica, né, de carregar em menos de 3 segundos, mas usa isso como referência. Em 3 segundinhos, a página tem que carregar, no máximo. Porque acaba que se a gente demorar muito, se deixar a página lenta e demorar para carregar, provavelmente o usuário vai embora. Isso é o famoso bounce rate, né? É a taxa de rejeição. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a página, para ser carregada rápida, geralmente não vai ser algo muito complexo. É rodar um processo de otimização simples. Aqui na descrição a gente vai deixar um link para o vídeo mostrando como faz esse processo de otimização de maneira prática, principalmente para quem trabalha com WordPress, que provavelmente vai ser o seu caso. Então esse plano é muito importante que eu não poderia de forma alguma deixar passar. Velocidade da sua landing page. E o sétimo ponto que eu vejo poucas pessoas comentando, que é sobre segmentação. Quando eu falo segmentação, eu vou ser claro, é pegar a tua landing page e montar uma landing page principal, mas subdividir ela em várias pequenas landing pages quando a gente está pensando em públicos diferentes. Cara, eu acabei de falar. Calma, vou explicar. Imagina que você tem uma solução que você consegue vender para um público mais velho e um público mais novo. São duas comunicações completamente diferentes, independente do que você esteja vendendo. São dois públicos que têm um linguajar diferente, que se comunicam de forma diferente, que gostam de coisas diferentes. Enfim, são dois públicos completamente diferentes. Quando a gente pensa na landing page, por mais que a gente esteja falando do mesmo produto, do mesmo serviço, a gente precisa adaptar a nossa comunicação para um público X e para um público Y, independente do produto ou do serviço. Então, o que a gente costuma fazer? A gente monta uma landing page básica, uma landing page que a gente chama de landing page guia, e a gente subdivide ela em alguns aspectos. Fazer uma versão para o público mais novo e uma versão para o público mais velho, por exemplo. Posso mudar simplesmente questões de algumas palavras que eu uso, algumas imagens que eu coloquei na landing page. Se a gente for pensar no público feminino e masculino, eu posso mudar um pouco o design, a paleta de cor, também a comunicação, enfim. Eu posso usar a mesma estrutura, o mesmo esqueleto de página, só aqui mudando algumas nuances. Então é muito importante que quando você monte uma landing page, você também pense nisso, porque isso afeta a taxa de conversão. Está muito relacionado com o primeiro princípio que eu comentei, que é a jornada do cliente. A pessoa precisa também ter essa conexão com a tua landing page. Ela precisa entender que ela está no ambiente que para ela faz sentido. E a proposta desse vídeo era te mostrar esses 7 princípios que afetam muito a taxa de conversão, e eu tenho certeza que se você pegar sua landing page agora e fizer um cara crachá com o que eu tô falando, se você notar que tem alguns pontos deficientes no que eu comentei e você ajustar, já vai melhorar muito a tua taxa de conversão. E ó, antes de você sair daqui, eu queria te recomendar assistir um vídeo que a gente vai deixar aqui no primeiro link da descrição ou em algum lado aqui dessa tela, a gente vai colocar um card,
mas é te ensinando a como montar uma landing page de alta conversão de maneira mais prática, como montar esse guia que eu te falei, né? Esse esqueleto da landing page. A gente fez esse vídeo há um tempo já e ele é muito atual ainda. Então, eu te convido a assistir esse vídeo e até uma próxima.